conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Xadrez Corporativo. Fala pessoal, tudo bem? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei você que está escutando a gente, um prazer ter você aqui com a gente escutando novamente. Aqui é o nosso Xadrez Corporativo e no episódio de hoje com novidades e pessoas muito queridas aqui. Lula, você não tá aqui gravando o episódio, mas tá, né, com a gente? Você tava gravando semana passada o episódio ainda, não tá na K21, tá? Então a gente usou aquele critério que você numerou desde sempre, Lula. O critério do coração, lembra? Você falou, cara, o coração bateu ali, você chama alguém pro episódio? Então, é isso, usamos esse critério hoje. Estamos com 3 pessoas aqui muito queridas me acompanhando nessa gravação e com uma novidade também, né, nessa gravação já. Que assim, xadrez corporativo, vinha eu muito nessa FC aqui falando com vocês, trocando ideia e tal. Pô, não é justo, né? Essa coisa de... A gente fala tanto de trabalhar em par, de ter mais de uma pessoa puxando e tudo. Então tem aqui uma novidade para vocês. Temos um novo host aqui acompanhando, o senhor Guga Moser, né? Também conhecido como Guga, querido aqui, que vai ajudar a gente nesse quadro do xadrez corporativo. Muito bem-vindo, Guguinha! Opa, que prazer estar aqui com vocês e logo nesse episódio. Eu fiquei eu não tinha nem roupa para estar aqui nesse episódio, gente. De tantas pessoas aqui importantes e especiais que, inclusive, são referências, assim, pra minha vida, assim. Sabe quando você tá ali com aquela pessoa que você admira e você tem a oportunidade de trocar e tá junto com ela? Pô, eu tô me sentindo assim hoje. Que honra poder estar aqui. Obrigado, CFC, pelo convite. E vamos nessa, né? Acho que muito altas expectativas. Já aproveita e já apresenta nossos 2 convidados, então, porque depois dessa descrição que deixou os 2 se cagando de medo aqui, nervosos, então todo mundo aqui com a expressão, né, nesse nosso estúdio maravilhoso aqui, de alguns metros quadrados virtuais, já tá todo mundo com cara de nervoso ali, Guga, depois dessa apresentação. Apresenta os 2 aí pra gente. Já vou puxar aqui, então, ela, que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar junto já há alguns meses e tenho aprendido bastante aqui no dia a dia com ela. Ela que é líder da vertical de meios de pagamento aqui no Sicredi. E vou deixar que ela se apresente aqui mais um pouquinho. Então, Virgínia Cunha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso xadrez corporativo. Eu já vou chamar de Vi. Vi, seja bem-vinda. Oi, Guga. Oi, CFC. Oi, próximo convidado, que eu não vou dar spoiler do próximo convidado, apesar de todo mundo já ter lido quem são os participantes, né? Bom, eu sou Virgínia, sou gaúcha, moro em Porto Alegre, sou formada em engenharia da computação e nesses vou botar minha conta aí, tô beirando quase uns 20 anos dentro de um ambiente corporativo. Acho que venho vivendo e participando de várias transformações na indústria, de modelo de trabalho, de gestão. E como disse o Guga, hoje eu lidero os times de meio de pagamento aqui no Sicredi. Uma coisa muito estranha é como é que ela trabalha 20 anos se ela tem no máximo 30. Mas, Guga, depois você resolve esse problema aí. Mas é um prazer estar aqui com todo mundo. Mabá, esse pessoal gaúcho aqui no podcast, eu confesso que eu sou aquela pessoa que começa a conviver com as pessoas e já vou pegando o sotaque. Então eu vou ser aquele carioca que vai puxar o X falando com o sotaque gaúcho daqui a pouco. Podem esperar. E eu quero agora também apresentar o nosso próximo convidado aqui, que também é alguém que eu tive a honra de trabalhar mais de perto no ano passado. Agora a gente continua aí caminhando junto e também tenho tido a honra de aprender bastante. Ele que é líder aqui da vertical de investimentos no Sicredi. Então, Thiago Miller, seja muito bem-vindo aqui ao nosso xadrez corporativo também. Fala aí, galera. Obrigado, Guga. Fala aí, CFC, Vi, todos íntimos aqui da casa já, né? E agora vocês deram uma subida na barra aí, né, gente? Porque eu já falei pra vocês, assim, eu tava me sentindo aquela pessoa que assistiu um programa de TV e agora está no programa de TV. Então isso aí já era, assim, né, nervosismo suficiente, ainda deram essa introdução toda. O programa tá de peso hoje, mas vamos lá. Os Bás aí vão imperar, né, Google? Eu quero ver se tu solta um com a gente também. Mas já me apresentando, então, também sou gaúcho, né? Nascido e criado aqui em Canoas, do ladinho de Porto Alegre. Tô aí também há mais de uma década já vivendo aí no meio corporativo, trabalhando nos últimos 10 anos praticamente também com liderança de algumas frentes aí de negócio, produtos digitais. Tô no Sicredi há bastante tempo também, a gente vivendo várias transformações aí que eu acho que é um pouco do que a gente vai entrar dentro do nosso episódio hoje. Tenho
formação em administração, ciência da computação, fui navegando aí por diversos ramos dos nossos domínios de conhecimento. E vamos lá, tô aí ansioso pro nosso papo, vamos trazer os vários temas aí, espero que a gente consiga compartilhar bastante coisa com vocês. E aí, uma coisa engraçada, né? Eu falei de critério do coração. O Sicredi é uma empresa que a gente tem trabalhado muito legal, assim, um clima, um ambiente muito maneiro. Pessoas que criam conexões verdadeiras uns com os outros. E tem sido, de fato, um prazer, assim. A gente vai formando amigos ao longo dessa jornada, né? Prazer estar com vocês aqui. E aí, assim, dentro desse... A gente falou um pouquinho de contexto de transformação, né? Por mercado financeiro nacional, tá fácil, né? Tem pouca coisa acontecendo. Mas a gente gosta aqui nos episódios sempre de trazer vida como ela é. Não ficar só, né, floreando pavão, trazendo aquela coisa bonitinha, tá tudo bem, tá tudo... Não, tem muita dificuldade. A gente falou de transformação, tem muita lição aprendida, tem muita coisa que não funciona no meio do caminho. E pra gente conseguir até situar, né, isso melhor, queria que vocês falassem um pouquinho, assim, do contexto da empresa de vocês hoje em dia, o que vocês estão vivendo, o que vocês já viveram, por que vocês são essas duas lideranças, por exemplo, que de alguma forma se destacaram. Já vou fazer com elogio, né? Se destacaram mesmo, tal, ali junto ao time, vem puxando coisas de um jeito diferente. Eu queria entender um pouquinho assim do contexto, vocês falarem um pouquinho do Sicredi aqui pra gente. Quem quiser, fica à vontade, por favor, puxa aí. Vamos lá então, vou começando aqui, daí a Vi vai me complementando também. Mas, de novo, CFCs botando a expectativa lá em cima, né? É complicado, cara. Esses hosts aí, vou te contar aí, mas vamos lá. O que eu vejo, assim, um pouco sobre o mercado financeiro também e o sistema financeiro nacional, como é que o Sicredi, dentro do contexto também das cooperativas de crédito, como é que a gente está inserido nisso, né? Eu entendo, assim, que acho que desde 2013, 2014, quando a gente começou a ter um movimento maior das fintechs, né? Surgiu esse primeiro ponto que foi a concorrência. Acho que de empresas que conseguiram tratar um mercado que até então era muito product-centric, assim, era muito a visão de dentro da empresa para fora, a começar a tratar as dores que o usuário do sistema financeiro tinha ao tentar resolver ali sua vida, e começaram a ter uma entrega, começaram a ter um resultado diferente. Naquele momento, assim, acho que foi um dos primeiros pontos de ebulição, quando a gente olha alguma coisa diferente começa a acontecer em algo que sempre foi assim, e várias pessoas pensando, e se... começaram a entrar na jogada, começaram a ganhar algum volume e aquilo começa a mexer com o sistema financeiro, né? Tem um ponto que eu vejo também que essas empresas pegaram várias brechas, assim, quando a gente olha, tanto em termos de oportunidade de negócio, mas até em termos de regulação, né? Quantas coisas a gente ouviu ali de algumas brigas de grandes bancos com as fintechs ali, começou aquilo ali a incomodar um pouco, né? E fazendo uma conexão com outro ponto, assim, hoje a gente tem dentro do Brasil aqui um sistema financeiro que ele é muito sólido. Né? Não estou falando de economia ou até de política, porque isso aí é outra treta muito maior e não é nosso escopo aqui, né? Mas quando a gente olha para o sistema financeiro, para as instituições, a solvência das instituições, o que a gente tem até em termos de tecnologia bancária, o Brasil é vanguardista em várias coisas, assim, né? E aí nisso eu acho que o Banco Central, vendo também um pouco dessa ebulição que a gente estava tendo mais bottom-up, podemos dizer assim, né? Começa a entrar nesse jogo. Olha, vamos regular um pouco, vamos botar o que são regras justas, isso assim, no básico, e o Banco Central também se colocar com uma agenda de inovação. E aí para dar um passo realmente mais à frente, né? A gente olha nos últimos anos aí, Pix, Open Banking, tudo que o nosso regulador vem colocando como proposição e até o que tá para vir mais para frente aí, né? Então, o próprio Banco Central entrando nessa agenda, assim, de ativos digitais, falar do real digital, são coisas que a gente até então não via o nosso regulador puxando. E isso, quando a gente olha, não tem como as empresas dentro não estarem sendo afetadas por isso que está acontecendo no ecossistema, né? Então, muita coisa acontece. E aí a gente tem que estar atento, né, às quais são as maiores oportunidades, a quantidade de distração que a gente pode ter nesse contexto é enorme, é muito, muito grande. Acho que a capacidade da gente conseguir priorizar em quais delas a gente entra, assim, começa a ser bem, cada vez ficar mais em voga, né? E aí quando a gente olha para o nosso contexto de cooperativas de crédito, né, a gente vem crescendo o nosso share, assim, dentro do sistema financeiro, quando o volume de ativos, e a gente começa a
fazer frente também aos grandes players ali, né? E esse crescimento traz um peso para nossa operação, a gente começa a ter mais volume transacional, a ter mais volume de clientes, então a gente tem que manter o dia a dia, que é muito importante, e também toda essa revolução que está acontecendo do mercado financeiro da perspectiva do cliente ali, né? Esses pontos, assim, eu vejo que dentro do contexto que a gente vive ali são bem interessantes. E aí acho que tem algumas coisas do modelo das cooperativas também, quando a gente comenta, né, CFC, o modelo de negócio, assim, até para quem não conhece, né? A cooperativa de crédito, ela atua dentro de uma região e ela gera negócios e devolve o resultado daquele negócio dentro daquela região que ela atua. Isso, eu acho que traz vários fatores culturais, assim, a gente acaba esse cuidado com as pessoas e o pessoal, assim, ter realmente um clima amistoso ali dentro, né? A gente tem isso, assim, de dar de volta, né? Então, acho que aí que a gente tem um contexto nosso também que acaba sendo perceptível. Até olhando esse contexto do que o Miller trouxe, né, muito do modelo das cooperativas, a gente está inserido na comunidade local, eu vejo que os dados mostram, né, um crescimento do sistema cooperativo muito grande nos últimos anos, né, e muito, se a gente comparar ao mercado financeiro, a outras empresas, muitas empresas tentam ter um propósito, se vincular a mostrar o valor que gera, e o cooperativismo ele tem pela sua essência geração, né, de valor. Se a gente olhar a própria instituição onde a gente está inserida, né, a gente está sempre trabalhando, pensando nas necessidades das pessoas e o que a gente precisa fazer para ajudar aquela sociedade a ser mais próspera, né. Quando a gente olha os números onde existe uma cooperativa de crédito, a gente sabe que o PIB é maior, a gente sabe que tem uma geração de empregos formais maior, a gente sabe que tem uma geração de estabelecimentos, que existe o ciclo virtuoso que a gente fala, né? Então, muitas vezes a gente olha sempre um sistema cooperativismo pela sua complexidade de gestão, mas por outro lado existe todo um viés de que essa complexidade justamente ela existe para gerar o valor dentro da comunidade. Então, como que a gente entende a necessidade daquela região, quando esse ciclo virtuoso que a gente pensa nos produtos e serviços que a gente constrói, na geração de valor, o quanto essa economia ela gira do pequeno empreendedor para o associado que volta para o Sicredi, e isso vai gerando girando a economia local, né? E muito assim trazendo o ponto que eu acho que, olhando o crescimento do cooperativismo e olhando também o posicionamento, vamos dizer assim, o posicionamento do Banco Central nos últimos anos tem gerado um certo calor, né? Tem gerado uma certa emoção no dia a dia para quem trabalha em instituição financeira, justamente por esse reposicionamento, né? Que ele tinha um olhar muito regulador e hoje ele está se posicionando, por mais que exista um olhar de desintermediação, ele está se posicionando como um owner do sistema financeiro e dando um pouco de regramento, né? Como disse o Miller, o Pix, o Pay Bank, moeda digital, e até se posicionando de um olhar de laboratório quando a gente olha o Lyft e todos esses movimentos que estão acontecendo dentro do mercado financeiro. Você pegou um ponto, Virginia, que eu queria muito explorar aqui, porque são dois temperos interessantes que eu queria entender mais aí no contexto de vocês, porque é muito diferente, parece, de liderar, de modelos de liderança que a gente vê no mercado, certo? Até. Então, ainda nesse contexto, de um lado eu tenho um órgão regulador botando pressão no nosso roadmap, vamos dizer assim, né? Porque quando eu olho o Pix, por exemplo, Virginia com meio de pagamento, quando eu olho todas as questões legais aqui de Open Banking, que queira ou não tem a ver com captação de dinheiro, captação de empréstimo também, né? Das duas pontas de alguma forma, isso pressiona pra caramba o negócio atual existente. Mas, por outro lado, eu tenho uma estrutura de cooperativa que eu imagino que tem um poder de decisão mais descentralizado. E aí agora vou me permitir aqui cair numa zona cinza para mim, que eu não sei, andando em terrenos que eu não conheço tanto assim, porque se eu estou num modelo de cooperativa, de alguma forma, cada uma daquelas cooperativas tem voz. Então, diferente do modelo de liderança, que eu sou líder da vertical de investimento, líder da vertical de pagamento, eu decido, e de alguma forma eu tenho que alinhar só com o meu chefe, o grau de alinhamento aqui é um contexto diferente, certo? E liderar, transformar esse contexto, eu queria entender um pouquinho mais de... E a gente tá aqui pela treta, certo? A gente tá aqui pro Vitor mesmo, que é aquelas coisas que, tipo, cara, é difícil, isso aqui é assim mesmo, não é? Como é que tá sendo, né, lidar com esse ambiente, assim, antes e ao mesmo tempo que a gente tá tentando se transformar. Como é que é isso para vocês? Bom, eu acho que quando a gente olha, né, o modelo de cooperativa, e principalmente dentro, a gente tem as cooperativas, a gente tem as centralizadoras, justamente, e tem um centro administrativo que é quem hoje desenvolve esses produtos e serviços. Mas muito, acho que a gente tenta no dia a dia buscar um alinhamento de
propósito, de direcionamento e alinhar as prioridades que existem muito das necessidades das cooperativas versus uma agenda regulatória que é pesada, versus as inovações que a gente precisa fazer e como que a gente tem um olhar além do regulatório, né? Como que a gente pensa aquela regulação de uma perspectiva de que oportunidade de negócio eu posso ter, como eu gero negócio e como isso está alinhado à essência do cooperativismo, né? Eu acho que a grande questão como que a gente busca esse equilíbrio entre os pontos, né? Entre uma agenda regulatória, entre as prioridades das cooperativas e ter um direcionamento claro no dia a dia. E tem um ponto, assim, que eu vejo que é o papel nosso, né? Seja nosso que estamos liderando, assim, formalmente algumas frentes, algumas linhas de negócio, pessoas, também as pessoas das nossas equipes, né, que lideram produtos ali, da gente ter esse contato próximo com os stakeholders, de fato, assim, entender o que são essas necessidades, né? Quando a gente olha, todas as cooperativas têm voz, sim, é uma verdade aqui o que tu trouxe, né, CFC? E a gente estava conversando esses dias, né, sobre os nossos desafios, assim, fazendo uma reflexão, por que elas têm voz, assim? Elas têm voz porque cada cooperativa é um negócio, cada cooperativa é uma empresa e ela tem que gerar seu resultado dentro daquela região, até porque ela dá de volta para a região. E às vezes naquela região tem um público específico, um público associado da cooperativa que tem uma necessidade específica. A gente não adianta a gente olhar assim como que o Sicredi está desempenhando no Brasil como um todo, porque as regiões específicas são empresas diferentes que estão nas regiões específicas, né? Claro que quando a gente olha até para perspectiva de gestão de produto, isso é complexidade, sim. Como que a gente não vai, às vezes, ter mais foco num determinado nicho, né? E eu vou deixar outro nicho, de repente, de clientes, assim, de associados, no nosso caso, um pouco de lado. Às vezes eu não posso fazer isso porque eu tenho uma cooperativa que depende daquele nicho de público, né? Então, isso sim traz uma complexidade adicional pra gente. E eu vejo que uma das coisas que a gente tem que fazer é estar muito próximo das pessoas ali que estão fazendo a gestão dos negócios na ponta pra gente entender por que aquilo é importante e como é que a gente chega num denominador comum ali, que nem a Vi tinha comentado, né? Muito interessante ouvir a percepção de vocês, essa leitura de cenário e até também um pouquinho mais do cooperativismo. Aliás, abrindo aqui um parêntese, quem quiser saber mais, a gente tem um episódio do Love the Problem, gravado com a Camila Viana, beijo Cami, o episódio 93 do Love the Problem. Se alguém quiser depois saber mais sobre como funciona o cooperativismo e tudo que está por trás, é só conferir lá o nosso episódio do Love the Problem. Mas eu queria pegar um gancho, Miller, nesse ponto que você acabou de trazer, né? A gente tem que ouvir as cooperativas, por quê? Porque sim, né? Porque a gente precisa estar mais próximo para a gente conseguir encontrar, de fato, qual que é o valor que a gente vai entregar ali e qual que é o caminho mais importante. Não é uma vontade sua enquanto líder, não é uma vontade da Vi enquanto líder, mas sim é uma necessidade de negócio que existe. E isso conecta, assim, diretamente com o papel da liderança, né? Porque eu imagino que nesse contexto que a gente está falando aqui, de mudanças de mercado muito aceleradas e uma mudança na perspectiva como nós temos que olhar para o nosso negócio e priorizar, isso bate direto no papel da liderança. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, já que a gente está falando aqui da prática, como é que tem sido essa descoberta, né, de vocês se desenvolverem nesse novo papel do líder dentro desse contexto todo. Eu vejo assim, Guga, a gente tem um papel como líder, eu acho que é muito de entender o contexto do que está acontecendo, seja dentro da nossa empresa, dentro da sociedade, do mundo, assim, né? Eu vou fazer uma referência aqui também, que eu sei que várias vezes já rolou no Love the Problem aqui, que é o Reinventando as Organizações, né, do Frederic Laloux, porque no início do livro tem uma provocação, né? Que todas as perspectivas ali de modo de gestão, vai lá que ele vai dividindo nas cores, né? Tem a ver com o modo como a macrocultura da sociedade, da humanidade naquele momento do tempo tá rolando, assim. Então a gente como líder tem muito um papel de entender isso, por que a sociedade se comporta dessa maneira, quais são os impactos aí que estão rolando em todos os aspectos, né? Seja econômicos, às vezes até demográficos, né? A gente tava olhando o report lá do futuro do trabalho, assim, a população tá envelhecendo, porque as pessoas estão tendo menos filhos na média, né? A pirâmide tá invertendo. Então a gente começa a ter uma tendência de ter pessoas de mais idade que vão estar no mercado de trabalho por mais
mais tempo. E aí pode ser que, sei lá, daqui a pouco eu posso estar como líder de uma pessoa que tem um filho da minha idade. E aí, como é que eu lido com isso, sabe? São coisas pequenas e às vezes tem coisas maiores, né? Então acho que a gente ter esse entendimento do que está acontecendo, pra gente propor as mudanças que a nossa empresa consiga se comportar dentro de um contexto que faça sentido. E aí também quando a gente olha para as nuances, assim, e para as características dentro do nosso negócio e do nosso modelo. Isso que a gente estava comentando ali da atuação das cooperativas também, né? Que já é uma característica, assim, do nosso negócio. Eu entendo que o nosso papel como líder é entender muito bem essa dinâmica, entender muito bem como é que isso funciona e aí também como é que isso impacta nas diversas linhas do conhecimento que a gente tem. Eu comentei ali um pouco sobre o que é um pouco mais o meu chão, né? Que é a parte de gestão de produtos ali. Você tem que atender várias necessidades ao mesmo tempo, traz uma complexidade. Às vezes não vai conseguir aplicar alguma coisa tal e qual tá no livro do Martin Kagan lá, da vontade de chegar e ligar pra ele, assim, cara, me ajuda a aplicar aqui nesse contexto, né? Mas eu acho que o nosso papel de líder de trazer as reflexões, ter esse entendimento e provocar o nosso time pra fazer essas reflexões também, e aí colocar as coisas em práticas no devido contexto ali é um pouco do que a gente tem que trazer no dia a dia. Né? Muito bom, Miller, eu peguei esse gancho aqui, você falando e tudo, e aí me veio à mente duas coisas, assim. Vocês dois foram promovidos, digamos assim, dentro do contexto Sicredi, viraram lideranças aqui no Sicredi, já lideram assuntos há muito tempo, mas vieram numa carreira de progressão aqui, e aí o que estava passando na minha mente? Historicamente, em cenários como esse de liderança, muitas vezes a gente acaba vindo de uma formação técnica. Aquela coisa bem fordista, bem taylorista, né? Da gente, venho como um técnico, especialista, técnico, enfim, e vou subindo. Só que você falou um tema que para mim bate muito aqui, que é a questão da reinvenção, da adaptação do líder a contextos novos, certo? E é uma transição difícil, porque, vou falar por mim aqui, pelo menos, é se reinventar e jogar fora, ou às vezes até inibir, né, determinados conhecimentos que você tem de especialista para que você não tire a voz das pessoas. Então, acho que eu queria explorar um pouquinho mais, assim, essa coisa da liderança e como está sendo, eu vi, que já conectar contigo, porque não é simplesmente ser a especialista, ser a técnica, você falou agora há pouco, né, de formação em ciência da computação, e talvez você use zero, inclusive, disso no seu dia a dia, hoje em dia, porque senão ferrou, né, senão vai entrar no bit byte ali com o pessoal do teu time, não é nem a missão. Falar um pouquinho disso, vamos explorar um pouquinho isso, assim, porque dói muito na maioria das pessoas e times que a gente passa, né, no dia a dia. Ver líderes, às vezes, perdidos, ou líderes muito mergulhados dentro de um contexto por não saberem se reinventar. Tu falou de usar meus conhecimentos da faculdade, se eu usar as linguagens de programação que eu aprendi na faculdade, ninguém sabe mais hoje, né? Então não posso mais usar o conhecimento da faculdade CFC. Mas eu acho que pegando, assim, um pouco do que tu trouxe, né? Para mim, até conectando com a fala do Miller, o papel do líder, ele vai muito além de apenas olhar o seu time, olhar a sua unidade de negócio, tá centrado na sua formação. Ele vai muito mais num movimento de entender o mercado, de adequar a empresa, de ter o olhar para a empresa, de como ele pode reinventar a sua organização e como ele pode provocar o todo, né? A função do líder, para mim, verdadeiramente é transformar a empresa. É transformar pessoas, é transformar a empresa, é provocar modelo de negócio, é colocar o usuário no centro, é estar atento ao que o mercado está trazendo, para onde que o mercado está apontando, é liderar, é engajar as pessoas, é formar alianças para viabilizar as mudanças e valorizar uma cultura de aprendizado para que a organização de fato seja uma organização que aprenda e evolui. Se eu olhar assim a minha carreira, assim, olhando o que tu trouxe, né, da minha formação, eu posso dizer que eu acompanhei e vivi as diversas mudanças, né? Há 10, 12 anos, eu estava num time que estava formando, organizando um PMO corporativo, que saía bem daquela perspectiva que começava a ter um olhar de projetos além da tecnologia, mas ainda waterfall. Era com escopo, com cronograma, tudo muito bem definido, né? Depois a gente foi para um movimento de transformação ágil, que já trazia uma lógica de um PO dentro do time, mas ainda tinha um viés muito de tecnologia, né? E quando a gente começa a ter um olhar de uma transformação digital, a gente começa a ter um olhar de novas competências, um olhar muito mais forte para os aspectos de cultura. E a gente começa a entender de que não é só a TI que precisa ser eficiente. Quando a gente começa a entrar numa lógica de uma transformação digital, a gente começa a pensar nas competências, numa lógica de aprendizado, e aí hoje a gente está vivendo a era do Business Agility, né? A gente tem vivido muito isso, que é uma forma da organização permanecer ágil e
conseguir responder essas diversas mudanças do mercado, independentemente do modelo de negócio, ela conseguir se reorganizar e se reposicionar. Por que eu tô falando isso? Porque para mim o papel do líder verdadeiramente é alguém que consegue se adaptar e consegue criar a capacidade do time de se movimentar nesse universo complexo de mudança. A gente tá falando que há 10 anos a gente estava organizando um PMO corporativo e hoje a gente tá falando de agilidade do negócio, de que não é tecnologia e sim a empresa, como eu respondo. E aí entra um ponto, né, que a gente precisa se colocar numa posição de aprendizado. Eu não vou dominar todas as esferas da empresa. Então, como que a gente cria essa capacidade na liderança de desenvolver o time, de criar alianças, de conseguir ter essas perspectivas diferentes de mudança do mercado? Você trouxe, Vi, uma perspectiva muito interessante de como é que a gente consegue desenvolver essas capacidades de liderança, não só no nosso time, mas na organização. E pensando no papel do líder, então ele passa a ter um desafio aqui que não mais naquela perspectiva da liderança anterior que a gente tinha do líder de liderar para baixo, né? Que ele tinha pessoas respondendo para ele, as pessoas perguntavam e ele dava respostas. Agora um desafio do líder de liderar também para o lado e liderar para cima muitas das vezes, né? Porque construir esse entendimento e provocar essas mudanças organizacionais não acontece do dia para a noite, não são movimentos simples, né? São movimentos muitas das vezes complexos que depende que na prática ali ocorra o xadrez corporativo, né? Então, trazendo aqui para a prática, conhecendo você e o Miller, eu sei que vocês têm esse desafio e queria ouvir um pouquinho de vocês de quais têm sido as principais dores de liderar para todos os lados, né? De liderar para o lado, de liderar para cima, de liderar para baixo, enfim, de ser esse líder que ajuda a organização a evoluir. Uma pergunta fácil, tá tranquilo, gente, olha aí, olha, tá tranquilo. Tu sabe, Guga, que tu citou aquela hora o episódio da Camila, né, estamos fazendo o jabá pra Camila, né, que é uma inspiração pra gente quando fala de cooperativismo, né, mas quando tu falou do xadrez corporativo, eu lembrei, acho que foi do primeiro, segundo, que era a Lucila, que trouxe muito, e isso ficou na minha cabeça, né, que quando a gente usa o termo xadrez, vem sempre à nossa mente, né, que alguém precisa ter razão, alguém precisa ser feliz, alguém precisa ganhar o jogo, né? É sempre... E muito das corporações, eu lembro nesse episódio que falava muito do ambiente, dos termos meio bélicos, né? Então, eu vejo que dentro desse ambiente de transformação, de liderar, de colocar cara a tapa, a gente pode ter dois caminhos. O caminho bélico, que vamos explodir tudo e no final sai um herói lá e todo o herói vira um vilão depois, né? Nas histórias em quadrinhos, né? Ou a gente pode ir por uma perspectiva diferente, que é como é que a gente provoca a empresa e mobiliza a empresa por uma mudança. Então, como eu, líder, busco um alinhamento, como é que eu busco quem são os meus aliados dentro dessa transformação? Como é que eu consigo olhar para o lado e procurar numa linha, olhar no time, olhar para cima, quem são as pessoas que têm um apetite para fazer algo diferente? Então, eu vejo que a gente tem dois caminhos. Existe o caminho bélico, que muitas vezes é usado. Eu já tenho uma perspectiva um pouco diferente de não ser desse caminho, né? O meu caminho é justamente o contrário. É como é que eu desconstruo esse ambiente bélico, como é que eu faço que as pessoas embarquem nessa transformação, como é que a gente pensa num time que a gente tenha um ambiente de confiança, como é que a gente desenvolve um pensamento para não ter silos. E muitas vezes a gente fala silos e a gente faz N desenhos de organizações. A gente pode ter o modelo Spotify, a gente pode ter o modelo organizacional tradicional, mas se a gente não desenvolver um pensamento e uma visão de que não é para quem tu responde na estrutura organizacional, e sim tu responde para quem pergunta ou para quem precisa de algo, ou qual é o objetivo claro que a gente quer, e o papel da liderança é dar clareza do futuro desejado, é dar espaço para as pessoas dialogarem sobre ideias e não sobre a sua perspectiva, e como é que a gente desenvolve cada vez mais times com o pensamento de resolver, de ter clareza do problema que precisa ser resolvido, que as pessoas entendam seu papel e que todos tenham uma visão da responsabilidade que tem dentro desse ecossistema. E isso não é só pro time, é pro lado, é pra cima, como é que a gente constrói? Não é fácil, não é algo tipo assim, tu dorme, acorda e no outro dia tá tudo montadinho, né? É um exercício diário, né, dentro desse movimento. Vi, muito obrigado por você ter trazido essa perspectiva da guerra. Sabe aquela coisa assim, quando explode sua mente, né?
Porque foi esse momento agora. Não é sobre um campeonato em que alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E aí eu me lembro de N situações que a gente já passou em N clientes. Sicredi também, óbvio, já aconteceu com a gente, mas em que você vê a pessoa na defensiva. Por quê? Porque ela acha que ela está sendo atacada e aí não é mais sobre a gente discutir o problema. A gente está discutindo sobre a perspectiva, sobre a defesa, né? Tem até uma hashtag no outro dia que a gente brincou, aqui no próprio Sicredi, mas que já não é o primeiro lugar que a gente usa, que é o meu cargo, minha vida. Porque parece que está todo mundo, de fato, tentando defender as suas pecinhas ali do tabuleiro, o que é só uma disfunção sendo exibida, certo? É só uma questão de a gente não tá olhando pro negócio ou pra empresa como um todo, a gente muitas vezes tá tentando não perder a batalha, o que não faz o menor sentido, porque é energia despendida aí nesse teatro corporativo, né? Que eu acho que é ruim para todo mundo, torna a nossa vida pior. Então, obrigado. Baita insight que me veio aqui. Emília, quer falar? Por favor, puxa aí. Show. É bom a gente conviver com pessoas que nos inspiram, é por isso, né? Que a minha mente aqui também explodiu enquanto a Virgínia falava, assim. E aí, lembrei do episódio que comentava dos termos bélicos ali, e eu tinha escutado numa outra perspectiva, algo que eu acho que é muito parecido, assim, que parece que a gente joga jogos de soma zero, né? Que aí, invariavelmente, algum lado vai ter que perder. E não é isso. Na verdade, às vezes, muito do que a gente está fazendo, e aí conecta um pouco, assim, com o que a gente trouxe ali sobre o ecossistema que a gente está inserido do sistema financeiro, né? Cara, se a gente ficar discutindo, por exemplo, qual é a estrutura que vai tocar o Open Banking, se essa for a discussão que a gente for querer entrar, a gente vai perder tempo. Tempo esse que é precioso na nossa geração de valor e de resolver um problema ou de abraçar uma oportunidade. E aí, tentando voltar um pouco na pergunta ali, assim, do desafio, né? É que eu vejo isso genuíno na Virgínia, por exemplo. Eu posso dizer que eu trago essa abordagem, assim, de forma genuína, né? A gente quer crescer o bolo, e se crescer o bolo, todas as fatias vão crescer. Só que acho que muito pelo histórico de muitas organizações se comportarem de maneira bélica, né? E as pessoas terem esse incentivo até de proteger o seu terreno, muitas pessoas não interpretam assim quando você chega querendo propor uma transformação ou querendo propor uma mudança, né? Parece até que às vezes tem alguma coisa de renegar tudo que foi feito no passado, né? E não é isso. A gente tem que entender muito das escolhas do que a gente fez, né? Nos trouxeram até o lugar que a gente chegou e o contexto vai mudando. A liderança hoje não vai ter todas as respostas ali para como a gente vai seguir adiante. Esse ambiente de debate é muito positivo, assim, mas eu vejo que é um desafio. Até eu fiz um curso uma vez que o professor, na linha dos termos que podem ser meio pejorativos, né? O professor, ele dizia assim, eu não gosto de falar de política dentro das organizações. Eu gosto de falar que existem pessoas reagindo aos seus incentivos. Dessa perspectiva, a gente consegue falar de uma maneira melhor, porque a gente também se coloca no lugar da pessoa e qual que é o incentivo dela, que daí a gente consegue promover a mudança, né? Mas acho que é bem isso, assim, a gente realmente disseminar essa visão, que não é um jogo de soma zero, não tem guerra, não é bélico. O que a gente está fazendo, assim, é um desafio, porque o nosso paradigma talvez ainda é muito laranja, né? Voltando lá pro reinventando as organizações, assim. Então, acho que esse é um dos grandes desafios aí da gente promover os movimentos de mudança. Boa, Emília. Mas aí eu vou... Como eu sei que você tá lendo também Team of Teams, a gente falou um pouquinho aqui, gente, né? Porque eu sou adivinho, não, porque a gente falou aqui no setup aqui da nossa gravação. Você não acha que esse de soma zero também é muito sobre o modelo, já que a gente falou, né, do Taylor, Fayol aí, de, cara, conheça o seu pedaço, seja líder do seu pedaço, entrega eficiência no seu pedaço, queira ou não, ele fala um pouquinho disso no Team of Teams, né? Você comentou até um pouco aqui sobre essa reinvenção. Comenta pra gente aí um pouquinho mais sobre, da tua perspectiva, que foi bem legal ali. Legal. Eu vejo assim o que funcionou naquele mundo, com aquele contexto de complexidade, quando surgiu a escola taylorista ali, por exemplo, né? Olha, a gente vai criar eficiência em várias etapas dos processos e aí soma aquilo ali tudo e beleza, lá no final a gente tem um resultado eficiente e se a sorte nos ajudasse na época, né, eficaz. E a gente também às vezes não olhava muito da perspectiva do cliente. Isso hoje não acontece. E aí quando a gente olha do nível de conexão que a gente precisa entre as frentes, talvez algo que naquela perspectiva reducionista, né, eu te coloco só a informação que você precisa para fazer o seu trabalho. Aquilo lá era visto como
como eficiência, hoje isso não é mais eficiente. O que é eficiente hoje é o que naquela época era visto como ineficiente, que era o compartilhamento de informação. E aí traz um pouco também do que a Virgínia trouxe do papel do líder ali, de conseguir saber do todo, de também saber que a soma das partes não vai ser maior que a conexão entre elas, né? E aí não só o papel do líder de fazer isso como um herói, mas de provocar isso no seu time. Olha, acho que é interessante você saber o que o coleguinha do departamento do lado faz, porque daí talvez de repente você consiga entregar um trabalho mais eficiente para esse colega, que vai gerar uma eficiência maior para o todo, né? Até no Team of Teams tem uma passagem ali que eu lembro que como é de uma perspectiva militar, né? Para quem a gente está falando aqui do Team of Teams, e pode ter gente que não conhece, né? E é uma perspectiva militar de como que os Estados Unidos basicamente estavam inseridos ali no contexto no Iraque, né? E no Iraque eles estavam vivendo, aí sim era uma guerra, né? Contra uma organização que era mais adaptativa e aquele contexto militar americano mais rígido, assim, né? E aí então trazia uma passagem ali que o pessoal de campo, né? O pessoal que ia lá pra batalha mesmo, tinha talvez um indicador que tinha que trazer informações para entregar assets, né? Ativos lá para passar pro pessoal da inteligência. Só que eles não sabiam, não faziam a mínima ideia como é que o pessoal da inteligência ia usar aquela informação que eles passavam. E aí ele olhava lá no departamento lá do pessoal de inteligência, tinha pilhas e pilhas de coisa, e talvez a coisa mais importante que foi coletada era a última da fila, que aquele profissional lá da inteligência ia olhar, só que o profissional do campo não sabia, entrava tudo numa fila só. Se a gente fosse seguir da perspectiva de Taylor, né? Não, vamos fazer o seguinte, gente, vamos coletar mais informação aqui no nosso departamento e vamos mandar lá pros caras, né? Os caras que viram entidade, vamos mandar lá pros caras da inteligência. Na verdade, eu vou piorar o problema, porque aí eu posso fazer com que a informação mais importante demore mais tempo a chegar na mão, porque eu vou ter mais informação para coletar. Então, na verdade, é algo que parece contraprodutivo, né? Eu dar um passo para trás, entender o que aquele meu colega precisa, e aí talvez eu colete menos informação, mas uma informação que vai gerar mais inteligência no fim das contas, porque vai acelerar o processo como um todo. Então, eu vejo que essas quebras de perspectiva, assim, são um ponto bem importante. Essas referências aqui que a gente trouxe nos fazem pensar bastante sobre isso, né? É um belo desafio a gente conseguir, de fato, ir lá e entender a real necessidade, a gente coletar essas informações e trabalhar isso de forma que a gente consiga transformar isso em inteligência de negócio, né? Trazendo aqui para nossa realidade, Miller, esse exemplo eu estava aqui pensando, e pensando aqui no sistema financeiro como um todo, né? E eu vou usar o meu exemplo, assim, eu não avalio as instituições de acordo com o problema que eu quero resolver, do tipo assim, eu vou usar aqui o banco X para investir, mas para fazer Pix eu vou usar aqui o banco Y, mas aí eu vou usar aqui essa outra instituição para poder cuidar das minhas finanças pessoais. Não, assim, de alguma forma hoje as pessoas estão buscando um único lugar para se resolver, né? Elas querem ter um lugar único onde ela vai resolver os problemas dela, de forma que isso vai trazer mais facilidade, né, para a vida dela. E aí me lembrou aqui, Vi, um dos desafios que a gente vive muito aqui no dia a dia, né? Que é justamente ajudar, muitas vezes, a nossa área, que mesmo sendo uma única área, ela tem diversas perspectivas ali dentro, a ter um olhar único, assim, pro cliente. E aí, Vi, eu queria trazer a pergunta aqui de como, nesse papel da liderança, o líder ele consegue se desvencilhar de toda essa estrutura corporativa e, muitas das vezes, essas distrações que podem acontecer para, de fato, conseguir trazer esse olhar pro cliente, ou, no caso de vocês, pro associado, né? Eu acho que eu começo até conectando com a lógica que o Miller trouxe, né? Primeiro, é uma capacidade de desapego, vamos dizer assim, né? Eu não olho mais especificamente a unidade de negócio A, a unidade de negócio B, a unidade de negócio C. Eu olho o meu negócio, então eu preciso subir um nível na minha perspectiva de olhar. Então, eu vou olhar uma camada que vai ter vários negócios e como eu me posiciono dentro disso, como o mercado tá ditando as regras, quais são os desafios que eu tenho hoje em relação ao mercado, como que eu vou me diferenciar e como eu desenvolvo essa capacidade nas pessoas que até então olhavam de uma forma particionada a sua atividade, a sua fatia, a pensarem o todo. E tem um ponto que eu acho que é bem importante nesse olhar, né, e muito do que a gente vive em organizações que estão se transformando de um olhar, muito do que a gente foi falando, né, de hoje a gente fala de agilidade de negócio, qual o resultado que eu quero gerar? Qual a experiência que eu quero gerar para o meu usuário? Qual o valor para ele? E aí a gente tem muito aqui um olhar que a gente precisa lidar, que é muito olhado para o negócio, business-centric e user-centric. Como é que a gente faz
faz o balanço entre esses modelos de direcionamento, porque a gente, por muito tempo, foi direcionado para entrega, a gente começou a ter um olhar de resultado, começa a ter um olhar de resultado para o usuário, e agora um olhar de resultado para o negócio, né? E como que a gente equilibra e faz a transição desses modelos de trabalho e da forma como a gente lida. E aí entra um pouco da capacidade do líder, da capacidade de ele aprender, da capacidade do líder colocar o seu time e desenvolver essa habilidade de criar um ambiente seguro, de fazer uma troca de ideias, de ter um senso de direcionamento claro. Então, para mim, é muito o papel do líder dar também esse direcionamento pro líder, né? Pro time. Não ficar particionado dentro de verticais isoladas, vamos dizer assim. E tem um ponto, assim, que eu vejo que é bem interessante também, assim, até na tua fala, né, vi várias vezes, assim, time. E é time mesmo, né? Porque pela quantidade de coisas que a gente tem pra fazer, assim, se a gente conseguisse ousar a pensar um pouco mais, assim, na jornada do cliente, a ter esse cuidado maior, a gente tem uma operação que é pesada também, assim, o nosso dia a dia. Então a gente precisa realmente ter um time formado, um time que seja coeso o suficiente para conseguir tocar o dia a dia, ao mesmo tempo que a gente consegue pensar nas coisas que vão resolver problemas de fato do cliente, né? E aí eu trago um ponto, assim, do papel do líder também, que eu acho que volta muito pro desenvolvimento das pessoas, porque a gente só consegue, eu entendo que navegar nesse mar de complexidade que a gente tem se a gente multiplicar o conhecimento, se a gente tiver cada vez mais pessoas com conhecimento trabalhando junto com a gente. Isso pode dar um certo medo, né? Porque, e aí se aparece alguém melhor que eu, né? Bom, que bom se parecer alguém melhor que eu, porque daí talvez dê pra tu fazer outra coisa, né? Assim, se tu também seguir evoluindo e buscando outros conhecimentos, assim, acho que é uma perspectiva também na linha do que tu trouxe, assim, o líder também tem que seguir evoluindo, né? O conhecimento, ele vai alterando de acordo com o passar do tempo, né? Porque se tem um crachá que você vai ter valor dentro do fluxo de trabalho, você vai ter valor se você agregar valor. E aí, para agregar valor, tem que trazer conhecimento, até porque a gente tá dentro do meio, assim, do trabalho do conhecimento, né? Acho que olhando pro papel da liderança, ele tem essa perspectiva também que pode dar um certo medo de dividir tanto, assim, o conhecimento, só que a gente precisa, senão a gente não vai ter a velocidade que o mercado tá pedindo. Eu só trazendo um ponto que eu acho que é bem importante da tua fala, né? Por muito tempo, o líder sempre teve o papel de dar as respostas pro time. E quando a gente fala em direcionamento hoje, não é só dar, cada vez que tem uma dúvida, o time vai lá e pergunta o líder o que eu faço, o que eu não faço, mas como que ele desenvolve a capacidade das pessoas de viver com esse mundo de ambidestria, né? Que eu tenho que ter a capacidade hoje de equilibrar o foco na eficiência operacional e na mesma medida que eu olho pro futuro. Mas isso não é responsabilidade exclusivamente do líder, né? É como que o líder desenvolve as pessoas para que elas consigam ter dentro do time essa capacidade, porque senão a gente acaba tendo uma sobrecarga e aí resgatando a lógica do líder, que ele é o herói, né? Ele chega para apagar o incêndio, ele chega para decidir o que precisa fazer. Então, como que a gente desenvolve a capacidade nos times de tomada de decisão e de uma forma que não tenha uma sobrecarga no líder, né? Cara, maravilhoso, porque, tipo, eu ia brincar com o Miller, Vi, e ia muito nesse caminho, assim, de, áudio, né, em teoria aqui é só, você não sente cheiro no áudio, não, mas o Miller descreveu, eu vejo o cheiro de cagaço, assim, no meu nariz, porque é aquela hora que o líder tá morrendo de medo de, cara, vou me tornar inútil, alguém vai fazer o que eu faço, se bobear melhor do que eu, né, e quando na verdade, criar de fato a não dependência, né? É você estar livre para voar ou até sair desse lugar e ir para outro, se reinventar de fato, como a gente estava falando ali há pouco. Mas eu vejo, e aí eu vou trazer uma perspectiva bem individual aqui, né? Eu sempre tive muito medo disso, porque, vamos falar de estratégia, né? Já que a gente estava falando aqui de, tô aqui com 2 líderes de vertical de negócio. Tem alguns, gente, só quem tá ouvindo aí, tem muitos milhões, bilhões que passam aqui nas verticais dessas 2 pessoas, desses 2 convidados maravilhosos que temos aqui. E aí você tem que falar muito sobre estratégia, tem que falar muito sobre indicador, sobre métrica. Mas quem disse? Eu era técnico até ano passado, quem disse que eu sei tudo sobre isso? E quem disse que eu sei muito sobre esse negócio apenas, né? Aquela coisa que muitas vezes a gente se tornou, até na nossa identidade, aquela área, aquele cargo que a gente estava. Mas a gente é muito maior do que isso, certo? Então eu queria explorar um pouquinho isso com vocês, assim. Porque como essa coisa da reinvenção contínua, de, saber questionar
um negócio e não simplesmente o produto ou aquela especialidade que você tem. A gente chegou a pisar um pouquinho nisso daqui, mas me dói muito, porque, cara, 100% das empresas que a gente passa, discussões sobre silos, mesmo que seja de produto, mesmo que a gente já tenha, né, saída daquela coisa de uma lógica só de tarefa, as pessoas cada um cuida do seu produto, etc. Mas aí eu vou pegar aqui o exemplo da Via. A Via cartões, questões de Pix, pagamentos instantâneos também estão ali. Pô, se a gente olhar o que o regulador está fazendo, tem uma baita de uma possível briga aqui. Cartão de crédito de um lado, Pix do outro. Você tem competição, possivelmente, aqui. Se eu olhar o negócio meio de pagamento, talvez, né, faça sentido aqui nessa linha de negócio. Pô, eu quero continuar fornecendo a melhor solução para o meu cliente que está pagando. Agora, se eu olhar na perspectiva de produto, talvez uma das vacas leiteiras atuais seja super, né, cartões, seja super prejudicada com inovações que o Banco Central está pedindo. E aí, como é que você controla, né? Até se olhar dentro de casa nas pessoas e você ensina que, cara, não tenha medo, se joga. Eu vou trazer na perspectiva, por isso que eu falei aqui do cagaço, tá, gente? Nesse parênteses todo que eu fiz aqui. Eu já morri de medo em algum lugar, né? Quem disse que eu sei fazer estratégia? Quem disse que eu sei tudo sobre os indicadores? Eu não sei. E como não deixar as pessoas também morrerem de medo ao longo dessa jornada, né? Como é que vocês têm feito para conviver com isso, assim? E já falando que eu morri de cagaço já também, então, né, vamos lá. Falar de mal de ninguém, falei de mim. Vamos lá. Bom, tem uma frase que falam, né, dos covardes a história não lembra, né? Mais ou menos isso. Acho que o ponto que é importante, né, quando a gente olha negócio, é justamente essa capacidade do líder de não pensar exclusivamente que ele é que sabe qual é a estratégia, que ele vai fazer uma agenda, vamos supor assim, como se a gente olhar num curto espaço de tempo, né, chegava o líder daquela estrutura, né, vamos dizer, daquela vertical, que não se falava nem isso, né, mas daquele momento ele abria um PPT de 200, 300, 400 slides, ou um Word, vamos dizer assim, e chegava e dizia assim, essa é a nossa estratégia para os próximos 5 anos, né. Tipo, eu quero morrer na hora do... Abrir o PowerPoint, tem 400 slides, eu já tenho vontade de morrer, né? Pelo amor de Deus. E eu vejo que quando a gente vai pensar uma estratégia, né, dado toda essa movimentação, a gente tem que ter muita clareza do porquê, qual é o nosso motivador, qual é o nosso propósito, por que a gente faz o que a gente faz, clareza de quais resultados a gente quer atingir e o como a gente vai adaptando. Eu acho que essa é a principal mensagem dentro desse universo, né, quando a gente está falando de velocidade, de adaptação e trazer alguns... Eu li a mensagem, agora para que eu li a tua mensagem aqui, CFC. Cortou a minha linha de raciocínio. Pô, tem muitos, cara, tem muitos. Galera, só para mandar aqui que eu queria chegar numa empresa que um dia na vida não vou ver PPT de mais de 100, 200 slides. Gente, mandei aqui no chat, que eu já vi muito, tá? É um infarto, eu perco um pedacinho de uma artéria a cada dia que um negócio desse passa na minha frente. Perde uns aninhos de vida, né? Você é foda. Bom, eu vejo que o principal desafio nosso, liderando verticais de negócio, é dentro de um ambiente de transformação, de uma rápida revolução, vamos dizer assim, né? A gente sai daquele modelo que eu tinha uma previsibilidade de 4, 5 anos, que eu conseguia pensar naquela estratégia macro e começar a pensar a clareza do propósito que a gente quer, quais são os resultados que a gente espera e o como a gente vai adaptando em ciclos curtos, medindo o resultado. E um ponto importante, né? Não é mais aquela ideia original de que o líder, o gestor chega com a estratégia pronta, né? Quem são as pessoas que eu preciso trazer para construir a minha visão de futuro? Quem são as pessoas que vão trazer elementos e não só da área que eu atuo? Quem são os meus parceiros que vão construir essa visão de futuro para que a gente consiga até ter uma visão organizacional e quais são as mudanças que a gente precisa imperar na empresa, né? E nessa linha e na linha dos medos que isso pode trazer, né, Vi? É mais uma coisa que talvez sinalize uma perda de poder, assim, pro líder, né? O CFC falou, assim, tu trouxe, acho que chega o PPT ali e tal, eu cheguei até a imaginar, né? Alguém, assim, ajeita a gravata, ajeita as abotoaduras do terno aqui e tal, e daí começa aquela apresentação dos 400 slides ali, aquilo é um sinal de poder, né? E aí perder isso, assim, e de repente ter que ver que o papel da liderança é atuar como um facilitador nesse processo e fazer uns questionamentos que consigam provocar, é uma quebra de paradigma, assim, bem grande, sabe? Eu vejo, e essa mudança é essencial, assim, a gente não vai ter todas as respostas, o conceito de estratégia tem mudado muito também, de ser algo estático, para ter até agilidade dentro da estratégia, tem várias referências até de papers que vêm trazendo isso, assim, de como é que a gente se adapta, e aí, ok, vamos olhar o que é os resultados que a gente quer atingir, e
aí o como ali a gente vai conseguindo adaptar nesses ciclos curtos, assim, né? E um outro desafio que eu vejo que isso traz aí pra dentro dos times é a questão quando a gente olha até comportamento tribal, né? Tá, mas daí como é que eu, que conheço dessa fatia aqui do negócio, ou desse processo, ou desse produto, vou sugerir para que ele de repente não exista mais? Porque daí o que eu vou fazer, né? Se esse processo aqui, se esse produto talvez não vai existir mais. Não, é que existe um objetivo maior, que é da empresa, que é dessa vertical aqui de negócio, e sim, aquela pessoa, ela pode se inteirar de outro assunto e seguir gerando valor dentro do nosso contexto, sabe? Os objetivos, eles são maiores do que os contextos pequenos. E eu acho que a gente tem um papel também de dar esse direcionamento para as pessoas que às vezes não conseguem enxergar isso sozinhas, porque talvez elas viveram incentivos de uma época ali que é diferente. E aí, voltando no nosso papel da liderança, assim, acho que essa sensibilidade de perceber, às vezes, alguém que travou um pouco ali com um medo excessivo, a gente conseguir ajudar é muito importante, né? E aí, para isso, a gente tem que estar muito bem com os nossos próprios medos, né? E haja terapia daí nessa hora, né? Porque a gente lida com os nossos e tem que ajudar a galera a lidar com os seus, assim, também. Então, no dia a dia é bastante trabalho. E tem um ponto, Miller, que tu trouxe aqui, que também pensando o oposto, né, a gente todas as transformações, às vezes a gente provoca um movimento tão forte que vai pro oposto e a gente vai ajustando ao longo do tempo, né. Mas uma cilada que a gente tem que cuidar a gente tinha um modelo anteriormente, que era o superchefe chegava lá, ditava a estratégia dos próximos anos, para um oposto que é todo mundo faz tudo. Então, eu acho que esse é um cuidado também que a gente, como líder, tem que pensar como que a gente sai daquele movimento de que o chefe dizia e todo mundo respeitava para um olhar de que agora existe um direcionamento claro, de que as pessoas podem construir juntos, mas nem sempre todo mundo vai estar em tudo, porque senão acaba trazendo também uma ineficiência para o sistema da colaboração, né? A colaboração excessiva atrapalha. Então tem uma frase, né, de uma pessoa que diz todo mundo, às vezes é muita gente. Então quem são as pessoas? Como é que a gente traz clareza do papel e da responsabilidade, como a gente cria um ambiente que as pessoas confiam umas nas outras para que as coisas aconteçam, né? Então acho que esse também é o oposto que a gente vai ter que aprender a lidar, porque no dia a dia isso às vezes acaba travando bastante, né? Não vou me estender nessa, mas só pra pegar o gancho, assim, que eu tenho certeza que os guris já ouviram nessa do todo mundo ali que eu falei, que às vezes é o futebol de criança, né? Que a bola vai pra um lugar, aí vai todo o time lá atrás da bola, assim, né? Não, cara, não é isso, né? Assim, o zagueiro tá na zaga, às vezes, se der alguma coisa aos 48 do segundo tempo, o jogo tá empatado, o goleiro pode tentar cabecear o escanteio, mas nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem que saber papéis e responsabilidades também, né? Gente, o nosso papo aqui tá maravilhoso. A gente poderia continuar aqui poderia morar nesse episódio aqui do Xadrez. Queria puxar aqui para o nosso fechamento. E aí, pra gente fechar, a gente falou bastante aqui do papel da liderança nesse novo paradigma de mudanças constantes que a gente vive, né? Como que a gente tem feito, como é que vocês têm vivido isso na prática e como que outras pessoas que estão nos ouvindo aí em outros contextos de liderar também tanto para baixo, quanto para o lado, quanto para cima, eles possam aproveitar. Eu queria fechar aqui com um principal aprendizado que vocês têm tido, e aí, CFC, vou puxar aqui também a gente para esse bolo aí, um principal aprendizado aí, recente, que vocês têm tido aí nessa jornada de liderança para compartilhar aqui para o encerramento do nosso episódio. Vou ser mal educado, vou falar antes das nossas visitas aqui, mas é só porque tem muita conexão com uma coisa que a Virgínia falou agora, e ecoou muito no coração aqui, que foi um aprendizado meu, assim, recente e muito forte. Querendo que as pessoas assumissem liderança, certo? Porque a gente é uma liderança muito mais estacional, várias vezes eu caí nesse 8 ou 80 de delegar para que as pessoas, cara, cheguem a um consenso. É a maldição do consenso, certo? Porque, tipo, você sai de um ambiente extremamente centralizado, em que você seria dono da primeira e da última opinião, né? Que só você tem voz, para um ambiente que todo mundo tem voz, mas que ninguém chega a lugar nenhum, porque vai ficar discutindo em fóruns intermináveis. Então, errei, tive nesse lugar durante muito tempo e não dá para renunciar a liderar, certo? Também. Eu acho que esse é um aprendizado recente. E aí, Vi, obrigado por ter trazido isso, porque, né, mais uma vez, aquela coisa que chega e dá aquele soquinho no estômago da gente, sabe? Tipo, eu já errei isso e recentemente, então aprendi. Então, muito obrigado por isso, Vi. Já
trago o meu aqui e passo a bola para vocês agora, porque eu já fui super mal educado de cortar as visitas e falar antes, né? Putz, faz parte. Bom, eu acho que talvez assim, pensando em aprendizados, né, nesse cenário, é preservar a sua essência. Eu acho que é ter clareza quando a gente acredita no papel da liderança, é acreditar que os teus valores, o que tu acredita, ele precisa prevalecer dentro de um movimento de transformação, né? Eu vejo que muitas vezes existe um estereótipo, principalmente dentro do movimento de liderança, né? Dentro de um papel de liderança que vem do gestor forte, do gestor que sabe todas as respostas. Como é que a gente tem o equilíbrio entre se colocar num papel de aprendizado, de aprender com o time, de aprender com os pares, de aprender com os superiores, de aprender consigo, com a sua vida, né? Se colocar numa posição de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, conseguir lidar que se colocar em alguns momentos numa posição de vulnerabilidade pode ser questionado como uma fraqueza. E, ao mesmo tempo em que, alguns momentos, quando a gente precisa colocar alguma energia a mais, a gente pode ter uma visão do pragmatismo, da inflexibilidade. Então, para mim, é muito entender a sua essência, entender o valor que precisa ser gerado, entender o porquê a gente quer fazer uma transformação, se desapegar de algumas crenças e se transformar ao longo do período dentro dessa jornada. Eu acho que eu, particularmente, tenho uma jornada de liderança formal de pessoas que eu venho aprendendo muito nesse movimento de transformação, de o que é a minha essência, qual é a minha essência e como eu preservo ela, né? Tem aquele videozinho do novelo da Pixar, né? Que as pessoas vão se transformando para serem todas iguais. E eu vejo que o grande barato tá nisso, né? O quanto a gente ter as diferenças nas lideranças, o quanto a gente consegue provocar mudanças ainda maiores. Esse é meu principal aprendizado. Maravilha. Só comentário top aqui. Eu quero ver, agora eu fiquei por último, eu tô prejudicado nessa, mas assim, eu ia falar uma coisa meio parecida com a Virgínia, deu uma pivotada aqui enquanto a gente falava, e aí eu vou tentar trazer dois, assim. Acho que o primeiro é curtir a jornada, porque não tem fim, sabe? Não é um lugar assim que, eu vou chegar no final da transformação, e as coisas estão em constante evolução, em constante mudança, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que curtir os momentos, assim, e manter a coerência, que vai na linha do manter a essência e de manter os valores, assim, sabe? Eu tive uma conversa uma vez com uma mentora, assim, que ela me trouxe um ponto que foi aquele soquinho no estômago, sabe? Mas talvez tenha sido no coração, porque ele foi mais forte, sabe? Ela me disse assim, olha, Thiago, eu não sei se tu notou, mas várias das coisas aqui dos problemas, né, que tu me trouxe são os problemas que tu pediu pra resolver, com a função que tu tá liderando, assim, o negócio que tu estás. Então curte, problemas vão ocorrer todos os dias, assim, e tal, e tu tem que curtir isso, tem que saborear isso, sabe? Então, esse foi um grande aprendizado pra mim, porque senão a gente como líder pode colocar uma pressão até excessiva pra dentro dos times, assim, que sempre vai ter os problemas, e a gente tem que ir aprendendo e evoluindo como profissional e como pessoa com cada um deles, e manter a coerência eu acho essencial, assim, porque alguma coisa até pode não estar boa, pode estar ruim, mas se ela for coerente, ok, a gente não vai perder as pessoas vão estar do nosso lado, né? Tem um videozinho que eu acho muito bacana, assim, que se colocarem aí no YouTube, Smell of the Place, aí ele traz uma lição muito grande, assim, sobre liderança, né? Que quando a gente pensa, o que é o cheiro, né? Aquela coisa, assim, que é tipo cultura, que a gente não consegue tocar, mas a gente sente. Então, a gente como líder, né? Não adianta eu dizer que quero ter um ambiente colaborativo se no fim das contas eu vou chegar com o nosso famoso PPT dos 400 slides ali, né? Que aí para as pessoas ali tem aquele cheirinho de cilada, né? Não dá para sentir o cheiro, mas quase que dá, assim, foge que é cilada. Então a gente tem que ser coerente, assim. Acho que esses foram dois grandes aprendizados. Não consegui fazer desculpa, mas foram dois grandes aprendizados meus aí que eu posso trazer para compartilhar. Falou de cultura, Miller, pra mim, falou do cheirinho, né? Tem uma frase que fala, né, que cultura não é o que a gente vê, o que a gente escuta, mas o que modifica a nossa forma de olhar, né? Eu acho que essa é a transformação, né, que a gente precisa fazer como liderança, né? Perfeito. Maravilha. E com esses aprendizados aqui, a gente vai fechando nosso episódio do Xadrez Corporativo, mas não sem antes agradecer essa presença especial de vocês. Então, muito obrigado, Miller, muito obrigado, Virgínia, por vocês terem estado com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Vi, muito obrigado, Miller. Cara, vocês são incríveis, valeu. Eu não fiz propaganda do início à toa, viu? Porque chuva de links agora no final, inclusive, em surra. Tomamos uma surra de link aqui, só aqui já vamos pegar um bocado de coisa. Obrigadão, gente, muito obrigado por terem
aceitado. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, por estarem conosco aí no dia a dia também, que não é só no podcast que as coisas acontecem. Foi uma satisfação aí. Espero que a gente tenha conseguido trazer bastante coisa bacana aí pra compartilhar com a turma que tá ouvindo. Valeu, muito obrigada. Como dizem, foi um prazer inenarrável estar aqui com todo mundo. Valeu, gente. Obrigadão. O nosso episódio vai ficando por aqui. E para você que ainda não sabe, nós temos o nosso backstage, onde você encontra todas as referências e informações sobre esse episódio, assim como sobre os nossos convidados. E para você acessar é muito simples, k21.link/lovetheproblem, e lá você encontra todas as informações. Nos vemos em breve, um grande abraço e tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo. Xadrez Corporativo. O podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21. K21.link. I love the problem. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.